Paz do Senhor, querido professor. Estamos aqui mais uma vez, me chamo tia Geisia. E estou aqui para comentar mais uma vez a lição dos juniores. Hoje a gente vai comentar a lição de número 7. Estamos exatamente no meio do trimestre, esse trimestre abençoado, que tem por título, ó, o tempo dos juízes. E hoje a gente vai falar sobre um juiz muito legal. Vamos ver qual é? Ó, a gente vai falar sobre Gideão, tá? E o título da nossa lição diz: Gideão enfrenta os midianitas. A gente sabe, a gente vem trabalhando esse tema, né, no decorrer do trimestre. Mas é sempre bom você falar para os seus alunos, né, que o povo, ele, sempre que Deus levantava um homem, né, para um homem ou a mulher, que no caso, semana passada a gente falou sobre Débora, que foi a única juíza em Israel. O povo, ele se aproximava de Deus novamente e depois se afastava e começava com a idolatria e começava agora a desobedecer os mandamentos que Deus havia dado lá a Moisés. A gente trabalhou a gente fez esse visual aqui no trimestre passado, tá? A impressão, cartolina dupla face, e é sempre bom você levar essa lição dos juízes, né? É bom você ter sempre esse visual aqui, porque você vai estar sempre mostrando para a criança que o povo, ele se afastava dessas leis, né? Que Deus, dentre outros, que Deus, ele deu ao povo. Então, o povo acabava se afastando, começava a desobedecer, a adorar outros deuses, né? Que o primeiro mandamento é justamente não adorar outros deuses, né? Somente ao único Deus. E aí Deus, ele permitia que outros povos viessem, né? E agora começasse a escravizar o povo de Deus. E aí a gente vai aprender hoje sobre Gideão, que foi um desses homens que Deus, ele levantou para libertar o povo. Antes da gente entrar na lição, eu queria destacar aqui que a gente sabe que Deus, ele não fala apenas com os nossos alunos, né? Deus também fala conosco no decorrer do trimestre, das aulas. A gente vem ouvindo a palavra de Deus, ouvindo Deus falar conosco através de cada lição. E aqui, ó, no Conversa de Professor, que é esse primeiro quadro aqui abaixo do título da lição, no último parágrafo vai dizer assim: quantas vezes, diante das dúvidas e cansaço, pensamos que não vamos conseguir, mas Deus escolheu você para uma missão. Essa missão de ensinar aos pequeninos a palavra de Deus, né? E aí ele vai dizer assim, ó: faça com ousadia e determinação a vontade do Senhor e veja o medo e a insegurança irem embora, né, desaparecer. Então essa palavra também para você. A gente ensina aos alunos, mas a gente também aprende, a gente também escuta a voz de Deus através de cada domingo, de cada lição que a gente trabalha, né? E aí eu vou focar hoje nessa palavrinha aqui, ó. Tá vendo aqui? Medo, tá? A gente vai falar, vai focar nessa palavrinha aqui. Eu vou deixar ela aqui encostadinha, que a gente já vai falar dela. Gideão, o povo vinha sofrendo durante 7 anos, né, com os midianitas lá. A gente vai ver isso na lição. E a palavra de Deus vai dizer, a nossa lição diz que Gideão, ele estava com medo dos midianitas e ele agora foi malhar trigo no lagar. Ou seja, um lugar que não era para malhar trigo. Ele foi malhar o trigo porque ele estava com medo dos midianitas. Aí é a primeira vez que a gente vai ver essa palavrinha medo aqui. E Deus, ele manda um anjo, né, para dizer a Gideão que ele não tivesse medo, que Deus estava com ele. E Gideão agora, ele pede ao Senhor uma prova de que realmente era Deus que estava falando com ele. E aí eu trouxe para vocês aqui, ó. É bem fácil, ó. Aqui eu peguei um pratinho de isopor, tá? E coloquei areia, tá? Areia dentro. Tá vendo? Peguei 2 pratinhos. E aí você vai pegar algodão que você tem em casa mesmo, que vai simbolizar a lã, que é justamente o teste a prova que Gideão, ele pediu a Deus, né? Primeiro ele disse assim: Deus, eu vou colocar a lã lá, e amanhã pela manhã, a prova é a seguinte, é que somente a lã esteja molhada com o orvalho.
Se você tiver um borrifador em casa, é melhor, porque a criança ela vai entender que foi o orvalho. Aí a criança vai perguntar assim, mas tia, o que é orvalho? E aí você pode explicar aquele suorzinho nos carros, na noite. Você pode explicar dessa forma para que a criança ela entenda. Então você vem aqui, ó, e molha com o borrifador para dar a impressão de orvalho, não de chuva, tá? E vai colocar aqui, ó, na areia, tá? A areia tá seca e o algodão, ó, tá molhadinho. E aí você vai dizer que quando amanheceu, o Gideão foi lá e tava lá, ó, a lã tava molhada. Eita, que não saiu aqui não, foi pouca água. Mas a lã tava molhada e a terra tava seca. E Deus, ele cumpriu justamente o teste, né, a prova que Gideão havia feito a Deus. Aí Gideão disse assim, mas Senhor, não se ires comigo, mas eu vou pedir mais um teste. Amanhã eu vou lá novamente e dessa vez eu quero o contrário, Senhor. Que a terra esteja toda molhada e a lã esteja seca. E assim o Senhor fez. E aí você vai lá, ó, molha toda a terra, tá? E põe a lã. E quando amanheceu, tava lá a terra molhada e a lã seca. Se você tiver um local na sua igreja, né, que você possa levar as crianças lá fora e mostrar para elas, né, lá na areia, em si você leva algodão e põe lá, e é bem divertido, porque assim, quanto mais palpável, né, quanto mais visual ficar, mais a criança vai segurar naquilo ali, ela vai levar aquela experiência lá pro resto da vida e vai sempre associar a prova que Gideão fez a Deus. Então tá lá, ó. Foi a terra seca e o orvalho molhado e a lã molhada, né? E o outro foi a terra molhada e a lã seca. Então é muito interessante que você faça essa experiência com o seu aluno. E lembrando, se você tiver um espaço aberto lá e puder fazer na própria areia lá, melhor ainda, tá? O nosso memorizando de hoje, ele está em Salmos 56 e o versículo 3, que diz assim: quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. Como eu sempre falo, é essencial que você leia primeiro o versículo na sua Bíblia, tá? A criança ela precisa entender que aquela frase que você está falando não é algo que vem na sua mente, tá? Vem da palavra de Deus, da Bíblia. E aí depois você traz algo que ele possa memorizar, né? Até porque o nome do quadro é Memorizando. E aí hoje eu trouxe diferente. Tá aqui, ó, Salmos ti, eu confio medo, quando estou todo-poderoso, ó Deus, 56:3 em. Aí ele vai dizer, como assim, tia? E aí você vai pedir para eles colocarem na ordem. Aqui eu coloquei, eu fiz a mão mesmo, hoje eu fiz, foi tudo a punho hoje, tá? Então botei fita dupla face atrás e aqui você pode até fazer 2 desses e fazer por equipe, para que eles coloquem na ordem correta, que é lá, né? Que tá lá no Salmo 56:3, que vai dizer, quando estou com medo, eu confio em ti, ó Deus Todo-Poderoso. E aí sempre vai ter uma palavrinha com eu, que vai estar sempre no lugar erradinho, e você vai justamente lá e conserta com a criança, e isso com certeza vai ficar memorizado, tá? E aí a nossa lição, ela vai falar, a gente já falou sobre a prova que Gideão fez com Deus, né? E aí Deus, ele chama Gideão para ir à guerra, e ele, para que o povo não achasse que aquele que tinham vencido por méritos próprios, então Deus, ele vai lá e diz assim, olha, tinha 32 mil, tá? Deus, ele vai lá e diz assim, olha, Gideão, diz ao povo que aqueles que estiverem com medo, voltem. E aí, ó, 22 mil soldados voltaram. Lembra que a gente falou sobre a palavrinha medo? Pronto. 22 mil voltaram e restaram apenas 10 mil. Esses 10 mil, Deus, ele falou o seguinte, olha, Gideão, leva ele pro riacho, e aquele que beber, você olhar aqui, ó, tem um que tá bebendo, ele tá pegando a água e botando na boca, e o outro se abaixou para beber. Então, isso aqui foi a forma que Deus, ele mostrou a Gideão como é que ele ia separar aqueles que iam vencer
a batalha. Então, aquele que pegasse a água com a mão e trouxesse a boca, esse é que lutaria ao lado de Gideão. E a Bíblia vai dizer, ó, que aqueles que fizeram certo foram 300 homens, tá vendo? Beberam certo, porque a gente entende que aquele que veio e pegou a água na boca, ele estava sempre, ó, atento ao inimigo que viesse. Aquele que abaixou, ele perdeu toda a atenção. Então esse teria que voltar. E voltaram aí aqueles que não beberam corretamente, ó. Voltaram, foram 9.700. E Gideão ganhou a guerra aqui, ó, com aqueles 300, tá? E aí sim, não foi por mérito dele, né? Foi por mérito do povo. E aí eu trouxe uma dinâmicazinha aqui. Isso aqui é uma caixa de biscoito normal, tá? Ó, eu cobri ela com cartolina guache, dupla face, né? E você pode fazer com cartolina normal também. Aqui eu peguei emborrachado, ó, cortei com estilete, ó, tá vendo? Pra dar pra você conseguir pôr a mão. E a punho mesmo, ó, fiz umas interrogações. E aí você vai dizer pra ele assim: o que será que tem aqui dentro? É algo desconhecido, justamente para incitar a curiosidade deles. E alguns vão dizer, não vou colocar a mão aí não, tia. E aí você vai destacar justamente o medo, né, que Gideão, que o povo de Deus tinha dos midianitas, né? E você vai ter sempre aquele, tia, eu vou botar a mão. Aí você vai lá, ó, quando ele puxar, você pode colocar um bombom, ou não tem nada. Tia, não tem nada. E aí, por que vocês ficaram com medo? Ou você pode, a lição também sugere que você coloque alguns objetos e ele vá apalpando e dizendo o que é. Mas tudo para a criança entender que com Deus a gente não precisa ter medo, tá? Com Deus a gente não precisa ter medo. Deus, ele é aquele que, se a gente confiar em Deus, né? O medo, ó, vai embora. E você precisa passar isso para os seus alunos. Então, a nossa lição, ela traz algo muito, muito interessante, né? Que é justamente esse medo que o povo, ele deixou de lado para vencer a batalha. E aí, ó, eu confeccionei aqui, isso aqui é cartolina guache. Fiz um rolinho aqui, você pode fazer também com rolinho de papel toalha, por exemplo. Aqui eu peguei, ó, TNT, você pode fazer tanto com TNT quanto com celofane. E aqui você vai fazer a tocha, ó. Só empurrar aqui, ó. E a tocha tá pronta, tá vendo? Aqui, ó, você pode usar como corneta, tá? Tudo muito simples. E aí você pode até fazer um menorzinho aqui, ó, pra dar para as crianças levarem para casa. Como eu falei, quanto mais palpável, quanto mais dinâmico ficar, né, mais visual ficar, ó, tá vendo? Tá feita a tochinha. E você pode fazer isso aqui para dar eles como lembrança. Então, quanto mais eles puderem pegar, aquilo ali vai ficar marcado por muito tempo na mente dele. Essa experiência do algodão, por exemplo, vai ficar lá, ó, martelando na cabeça dele. Ele vai sempre associar a prova que Gideão fez a Deus, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe os seus alunos, que vocês tenham uma aula maravilhosa para a glória de Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta, comente, que é muito importante pra gente, compartilhe, tá? Isso com certeza vai estar nos ajudando a melhorar e fazer sempre o melhor para vocês. Deus abençoe, boa aula, até semana que vem. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix, uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ, 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81
98883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 8198883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.